pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje eu trago pra vocês a tag Nananão. Os links de quem criou a tag e de quem traduziu estão aí no box de descrição pra você poder conferir, e também se você quiser fazer a tag, as perguntas também vão estar aí embaixo. A tag Nananão consiste em escolher livros que tem alguma conotação aí negativa pra você em determinados aspectos, ou também tem algumas perguntas que são apenas relacionadas ao mundo da literatura e não necessariamente com um livro específico. A primeira pergunta é um final de livro Nananão. Aquele final que deixou você arrasado, no chão, ou que apenas foi, tipo, muito ruim. E pra responder essa pergunta eu escolhi A Guardiã da Minha Irmã, da George Picoult. Eu tinha começado a ler esse livro, e aí eu parei, larguei, deixei ele abandonado por um tempo, depois eu voltei. Esse livro aqui, eu cheguei a começar a ler ele, larguei por um tempo, depois eu voltei, e quando eu voltei eu fui até o final. Ele não é uma leitura muito lenta, só que o que acontece aqui realmente é o final, que, na minha opinião, estragou tudo. Pode me lembrar, já me dá uma raiva, porque a autora constrói uma história muito boa, mas é muito legal mesmo. Tem diversos pontos de vista aqui sobre uma família que tem uma pessoa, né, um dos membros da família que tem câncer, e toda a questão ética e jurídica envolvendo essa família, porque tem muitas questões, eu não vou aqui me prolongar muito sobre a história. E aí, depois de construir uma história super bem amarrada, super bem feita, quando você acha que tudo já acabou, a autora vem e destrói tudo no final. Ela, pra mim, o que ela fez com o final foi muito baixo, foi uma coisa assim inesperada, e não só inesperado do tipo, nossa, sabe, que surpresa e tal, e no fundo fala, não, eu gostei porque ela foi ousada e tal. Eu acho que essa ousadia dela foi prejudicial pro livro, e no filme eles fizeram um final diferente, mas também não gostei muito. Eu acho que tinha outra saída, tanto pro final, poderia ter sido diferente tanto do final do filme quanto do final do livro. Segunda pergunta é protagonista Nananão. Aquele protagonista que te tira do sério. Eu sei que muita gente quer ficar com um pouco de raiva de mim por essa resposta, mas eu escolhi o Aristóteles, de Aristóteles e Dante, Descobrem os Segredos do Universo. Esse livro foi um livro que foi um pouco decepcionante pra mim, eu não tive, assim, uma super experiência incrível com ele, tive alguns problemas. E o Ari foi uma pessoa, assim, que eu não gostei muito, eu não fui muito com a cara dele, não, porque ele é um adolescente, né, acho que ele tem 15 anos na história, e eu achei ele muito chato, assim, muito reclamão, tipo, tudo bem, eu entendo, adolescente, reclama mesmo, mas peguei, assim, um rancinho dele. Gostei muito do Dante, né, foi, assim, os dois opostos. Eu não gostei do Ari, mas eu gostei muito do Dante, mas o Ari realmente não desceu. A terceira pergunta é uma série de livros Nananão, aquela série que pra você foi uma total perda de tempo. E eu não tenho dúvidas em dizer que do começo ao fim a série que foi uma perda de tempo pra mim foi a série Never Never. Na verdade não é nem uma série, né? É uma pseudo-trilogia aí, escrita pela Tarryn Fisher e a Colleen Hoover, mas parece que na verdade era pra ser um livro único, só que por questões contratuais elas não puderam fazer um livro único, tiveram que dividir em 3, então são livros super curtos, mal tem 100 páginas cada um. E é pra mim uma história totalmente descartável, dispensável. É uma história que tem uma premissa interessante, uma premissa legal, mas que o desenvolvimento é uma verdadeira horrível. Então eu não recomendo, acho que você também vai perder o seu tempo se você ler. Eu acho que o primeiro e o segundo já foram lançados aqui no Brasil, não tenho certeza. Quarta pergunta é um casal Nananão, aquele casal que não acende as luzes do seu coração. E eu já citei esse casal aqui recentemente nos vídeos do canal, e eu estou falando de Alina e Mali, da trilogia Grisha. Esse casal, pensa num casal que realmente não combina um com o outro, que não tem química. Esse casal, ele começa de um jeito meio que errado, porque ele começa com aquela coisa da menina apaixonada e o cara que não dá bola pra ela, pra depois ele descobrir que ela é uma menina incrível e tipo, sabe, clichêzinho batido já, né? Ninguém aguenta mais. O Mali, assim, não tem pra mim nenhuma característica que faça realmente eu ler e enxergar nele alguma coisa especial. Então, esse casal realmente não desce. Quinta pergunta é um plot twist Nananão, aquele plot twist que não virou mesa nenhuma. E eu tava tentando lembrar, tiveram assim vários erros com plot twists assim que não foram tão surpreendentes pra mim. Um que eu consegui prever com muita facilidade, que na verdade é meio que assim a resolução mesmo da história, é a resolução de A Garota no Trem. Pra mim, assim, a resolução do grande mistério do livro, ela é muito fácil de você descobrir, e quando vem a grande revelação, tipo, como aquele choque, né, que com a intenção de chocar o leitor, eu fiquei totalmente indiferente, eu já sabia, eu já imaginava. É algo muito simples, é algo muito fácil, parece que realmente a autora escolheu o caminho mais fácil aí, porque
quem você imagina que é o grande vilão da história realmente é o vilão da história. A 6 é a decisão de protagonista não. Aquela decisão que você viu o personagem tomar e você ficou torcendo pra que ele não fizesse aquilo, mas ele acabou fazendo. E eu não tenho uma resposta pra essa pergunta porque não é uma coisa que eu fico pensando muito, assim. Quando eu tô lendo, eu não fico pensando nas possibilidades das decisões que os personagens podem tomar, assim. Eu não fico pensando, mas se ele fizer isso, mas se ele fizer aquilo, eu não fico imaginando isso, sabe? Eu simplesmente deixo rolar a história. Então eu não tenho uma resposta, assim, pra essa pergunta. A 7 é o gênero não. Aquele gênero que você nunca vai ler. E aquela coisa, né, gente? Nunca diga nunca. Eu não vou aqui falar que eu nunca vou ler esse gênero. Acho até que alguns dos livros que eu li, acho que tem 2 livros aí que eu li, que podem se encaixar um pouco nesse gênero. E o gênero que eu tô falando é o gênero de autoajuda. Quando eu falo que eu não vou ler autoajuda, eu não vou ler aqueles tipo padrãozinho assim de autoajuda que vem com um segredo pra resolver todos os seus problemas, com aquela grande descoberta. E daí você vai ler, tipo, são coisas totalmente triviais e bobas. Então esse tipo de autoajuda não interessa nem um pouco, não gosto. Mas eu acredito que alguns livros aí que podem ser encaixados aí como autoajuda. Eu já li um que chama Como Ter Uma Vida Normal Sendo Louca. Esse livro ele pode se encaixar um pouquinho aí em autoajuda, mas ele não é exatamente autoajuda, ele meio que tira sarro dos livros de autoajuda. E tem esses livros também de Roubo como Artista, que eu também acho que até encaixa um pouco, mas não é padrãozinho. 8 é o clichê de trama não. Aquele clichê que você não aguenta mais ver, que tá em todo livro, que já deu, né? Os 2 eu acho que mais me incomodam são o clássico triângulo amoroso, né? Que eu não aguento mais, eu sempre vou reclamar de triângulo amoroso, porque é um negócio que pra mim é super inverossímil, não acontece com ninguém, só em livro mesmo. E o outro é aquele clichê também de romance, que é a menina sonsa com o cara machão, poderoso, bonitão, tarará, tarará. E eu acho que com os New Adults isso tá aumentando cada vez mais. E tipo, gente, eu realmente não sei como é que as pessoas ainda não cansaram de ler isso. 9 é recomendação não. Aquela recomendação que todo mundo vem falar pra você ler e você tipo, não, obrigada. E a primeira recomendação que vem na minha cabeça, que eu já vi muita gente falar por aí, mas só que depois de ter lido algumas resenhas eu meio que desisti de ler esse livro, é Um Caso Perdido da Colleen Hoover. Eu já ouvi falar muito bem desse livro, muita gente que gosta, mas aí eu fui ler algumas resenhas negativas. Eu já descobri spoilers, já sei basicamente a história inteira e assim, fiquei muito incomodada com certas coisas problemáticas que tem nesse livro, como o slut shaming, o fato de da protagonista, aparentemente só dar bola pro cara porque ele é bonito, sendo que o cara é extremamente problemático, um stalker, que segue ela por todos os cantos, que faz coisas totalmente inadmissíveis, mas porque ele é bonito ela acaba dando um desconto pra ele. Eu acho que isso é uma mensagem muito errada de se passar. Tipo, não, o cara pode ser stalker, o cara pode fazer coisa errada, pode te perseguir, mas se ele for bonito, pode deixar, não tem problema não. Ele pode ser só um estuprador, mas tá tranquilo. Então assim, eu acho que isso não é uma mensagem bacana de passar, sabe? Por mais que, não sei, a autora explique depois por que ele é assim, eu acho que a mensagem que passa no início é essa: se o cara for bonito, ele pode fazer tudo, então tá ok, sabe? Eu não acho isso bacana. E também tem essa questão do slut shaming, que pelo que eu já li parece que a protagonista, ela faz determinadas coisas e deixa de fazer determinadas coisas pra não ser chamada de vagabunda, né? Pra não ser xingada na escola. Então ela faz determinadas coisas só até um ponto, porque a partir dali vão xingar ela, então ela não faz mais. E isso, gente, isso, sabe, que século que a gente vive, né? Por favor. 10 é a mania de escrita não. Aquela mania que vários autores têm de escrever certas coisas que você fala assim, meu, pelo amor de Deus, pede pra outra pessoa escrever essa parte porque não tá dando certo. Tem 2 manias, assim, que eu vejo que os autores têm um pouco de dificuldade de escrever. Até hoje eu acho que eu não vi nenhuma, assim, que seja legal. Primeiro são cenas de beijo detalhadas. Eu acho que cena de beijo não tem necessidade de ser detalhada. Todo mundo sabe como é que é beijo, não precisa ficar detalhando o jeito que a língua entra na boca da pessoa. E uma coisa que eu vejo muito autor fazer também, que eu acho inverossímil e desnecessário, são aqueles personagens que muitas vezes nem se conhecem direito, mas aí o narrador tá falando assim, não, porque fulano olhou pra mim com um misto de desespero e terror e não sei o que, tipo, começa a desvendar a pessoa só de olhar pra cara dela, tipo, viu a pessoa 2 vezes na vida, mas já olha assim e capta que o olhar da pessoa está transmitindo desespero e medo e não sei o que lá, e você fica, gente, ninguém faz isso, tipo, não tem como uma pessoa olhar pra outra assim, tipo, já captar tantos sentimentos em tão pouco tempo. Então também é uma coisa que eu acho que os autores deveriam mudar. Isso aí eu acho que são coisas que a gente pode inserir em relacionamentos, em relações de pessoas que já se conhecem há muito tempo. Número 11 é livro não. Aquele livro que não deveria nem ter existido. Eu sei que é um pouco pesado a gente falar que um livro não deveria nem ter existido. Na verdade, eu não considero que esse livro aqui que eu vou citar é um livro que não deveria ter existido. Só que foi uma decepção tão grande pra mim e foi um livro assim crucial pra eu sair de um ponto feliz com uma série
para o fundo do poço. E eu estou falando de Rainha das Sombras. Quem me acompanha sabe que eu realmente não gostei desse livro, apesar de eu ter dado uma nota até boa pra ele, eu dei 3 estrelas pra ele, mas foi uma decepção muito grande. Até hoje eu não continuei, tenho até os e-books aí, mas assim, sabe, perdi totalmente a vontade. 12 é um vilão, não. Aquele vilão tão fraco, mas tão fraco que não vale nem o palito de limpar o dente. Eu acho que é uma vilã muito fraca. Eu tava dando uma pesquisada assim nos vilões aí, principalmente de séries de fantasia, porque eu acho que é o que mais costuma ter, tipo, vilão mesmo, né? É uma vilã muito fraca que eu até hoje fico pensando, tipo, qual foi o intuito de colocar essa vilã na história? É a Melênia, eu não sei se é assim que fala o nome dela, mas é a Melênia de A Queda dos Reinos. Essa personagem, eu não lembro em qual dos livros que ela começa a aparecer, mas é uma personagem assim muito fraca. Ela aparenta ser alguém que vai realmente mudar o curso da história lá, sabe? Age como se ela fosse a grande vilã mesmo, aquela que vai fazer tudo mudar pra pior, no caso. Mas é uma personagem fraca, é uma personagem que não tem aquele apelo de vilão mesmo, unidimensional, sabe? Você não consegue entender as motivações dela, enfim. 13ª é o autor nananão, aquele autor que você não teve uma boa experiência de leitura. E a Anne Holt, né, gente, autora de 1222, foi uma das autoras, assim, que eu tive uma das piores experiências. Eu achei... Ela não parece ser uma autora, assim, amadora, porque ela já tem muitos livros escritos, mas eu senti que falta muita coisa na escrita dela, falta muita coisa no desenvolvimento de trama. Ela não sabe muito o que fazer, parece, na história, então foi uma experiência muito ruim. Eu não pretendo continuar lendo os livros dela. 14 é o interesse romântico nananão. Aquele interesse romântico que você sabia que não ia dar em nada, sabe? Aquele casal que você já sabia que não ia ser casal, mas ficava ali insistindo, né? E, gente, sério, eu vou falar aqui de Crepúsculo, mas eu não acredito que seja um spoiler, porque, pelo amor de Deus, quem não sabe, né? Quem é o casal principal de Crepúsculo? Então, nós temos ali o interesse do Jacob, que tava claro desde o começo que nunca que a Bella ia ficar com o Jacob. Gente, pelo amor de Deus, a história era toda girava em torno ali do Edward. Pra que enfiou o Jacob no meio, gente? É óbvio que eles não iam ficar juntos. Então, achei uma perda de tempo. Até gosto do Jacob, assim, um pouquinho, mas ele como interesse ele é amoroso, como a outra ponta do triângulo, não funciona, não. 15ª é a morte nananão. Aquela morte que você não perdoa. Claro que se eu for falar aqui o nome do personagem que morreu, eu vou estar dando um spoiler muito grande, então pode ficar tranquilo que eu não vou fazer isso. Mas é uma morte que acontece no livro A Esperança, terceiro livro de Jogos Vorazes, né, na trilogia dos Jogos Vorazes. Esse livro aqui tem mais de uma morte importante acontecendo, mas tem uma morte específica que é a primeira que acontece. Quem leu sabe do que eu tô falando. Ela é uma morte que acontece numa cena que tá tendo muita ação, tem muita coisa acontecendo e do nada a gente toma um susto e depois, assim, é um baque tão grande, a cena continua como se nada estivesse acontecendo e depois é que a gente vai processar que essa pessoa morreu. Então foi uma morte que me deixou, assim, muito em choque. E eu não perdoo a Suzanne Collins até hoje por ter matado esse personagem. Eu fiquei muito chateada, era um dos meus personagens favoritos. E a 16ª e última pergunta é o tipo de livro nananão. Aquele tipo de livro que é uma edição que você não gosta, não compra, enfim, não é legal. E eu acho que é até um pouco clichê responder com essa resposta que eu vou dar aqui, mas é um livro com capa de filme, né, gente? Eu não consigo gostar de livro com capa de filme. Eu até tenho aqui na minha estante, acho que tô falando aqui de Simplesmente Acontece. Esse livro aqui, ele tem a capa do filme, né? Tem os dois atores aqui que fazem a versão adaptada, né, pro cinema. Só que, se eu não me engano, esse livro só foi lançado assim. Eu não tenho certeza se ele chegou a ser lançado antes do filme. Mas eu não gosto. Esse aqui eu até acho ok, assim, mas no geral eu não gosto de livro com capa de filme, não. Então é isso, gente. Essa foi a tag. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa tag foi um pouquinho negativa, mas eu vou também fazer tag sim, 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 que é um pouquinho mais positivo, um pouco mais feliz. Não se esquece de deixar o seu like caso você tenha gostado pra poder me ajudar na divulgação, de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!